Alô, amigos, muito boa noite. Estamos no ar novamente aqui no Bastidores Futebol Além do Jogo para APAG, Prevenção de Incêndios. Pensou Prevenção de Incêndios, pensou APAG, na 25 de julho, número 77. Diretamente dos estúdios Companhia do Rei, para trazer histórias e acontecimentos do futebol além das quatro linhas. E hoje nós teremos muita história para contar para vocês, porque estaremos trazendo aqui, como diz o meu amigo Zeca Martins, que era auxiliar técnico do Rogério Zimmermann, um jogador de verdade, né, que se fardou em times grandes, que jogou na seleção brasileira e, para nossa satisfação, é de Pelotas, está em Pelotas e vai compartilhar conosco um pouco destas histórias, especialmente dos bastidores. É o Daniel Carvalho, meu amigo de longa data aí. Satisfação em te receber, Daniel. Tudo bem, é prazer participar. Sorte nesse desafio, que a gente sabe que é um pouquinho... Pode ter certeza que é um pouquinho mais difícil daqui a pouco do que está acostumado, então te desejo sorte aí. Tomara que seja o segundo episódio de muitos e muitos aí na frente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco da tua história, né? E hoje de pai... será pela terceira vez já. Deu, né? Agora encerramos. Vamos encerrar. Né? Agora estou aí na expectativa da guria, que é o que eu também queria, né? Eu já tenho 2 filhos. E agora a Maria Antônia está chegando aí em breve, em maio já está vindo e estou realizado. Maravilha. Né? Também vamos falar um pouco de família. Fala, André Miller. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite a todos os Boa noite de Casagrande aí, pode ser? Pode ser. Mais ou menos, né, meu? Porque o futebol brasileiro, ainda bem que a gente tem o Daniel aqui para conversar, né, meu? Antigamente tinha mais jogador melhor do que da atualidade, né, meu? Então, mas é um prazer imenso estar recebendo o Daniel, agradecer a todo mundo aí que está acompanhando pelo YouTube, pela transmissão que a gente está fazendo através dos estúdios da Companhia do Rei. E vamos falar muito sobre bastidores. Eu que vi o Daniel jogar desde pequeno, na época do saudoso time do Paulista, com Chinês, era tu, Grigolete, Diegão, era uma galera. Meu irmão depois jogou com ele. Então, assim, ó, era um garoto que já vinha, a gente já observava. Já acima, né? Garoto que vinha lá de Jaguarão, ficava em Pelotas, ficava na casa de um, ficava na casa do outro. E a gente sabia, cara, esse cara, ele não tá aqui à toa. E deu no que deu, né? Então a gente tem muita história. Tu é de Pelotas, mas a tua criação foi em Jaguarão, né, Daniel? Isso. Eu me considero pelotense e jaguarense, né? Porque eu nasci em Pelotas, com 1 ano de idade eu fui embora para Jaguarão. Aí com 10 anos, de 10 a 12, eu morava em Jaguarão, estudava em Jaguarão e vinha para Pelotas praticamente nos finais de semana para jogar. E aí com 12 para 13 anos que eu fui para o rumo do futebol de campo, que acabei indo embora para Porto Alegre. Então, me considero pelotense, jaguarense, então, para não ter briga, da onde é o Daniel? Sou dos dois. E como é que tu, nesse início, tu veio direto para o Paulista, através do Grigolete, imagina? Eu acho que na época mesmo, ali com 10 anos, eu acabei vindo mesmo por causa do Grigolete. O Grigolete jogou muito tempo em Jaguarão, também no Navegantes, jogou junto com meu pai por muito tempo na Portuária. Então, eles tinham uma amizade muito boa. E aí, como Padilha disse, eu vinha, ficava na casa um pouco de cada um. Então, inclusive hoje, fui fazer um exame do bebê, né, do coraçãozinho. Quem eu acabei encontrando foi a Patrícia, que é a filha do Darcy. E o Darcy Júnior jogava conosco no Paulista. Então, vê só como é legal aquele ciclo do Paulista daquela época. Hoje, na clínica, eu encontrei ela. Então, até falava para minha esposa, aqui é a Patrícia, irmã do Darcy Júnior, que jogou comigo no Paulista. Então, o mundo acaba dando voltas e a gente acaba reencontrando pessoas que, quando eu convivia com 10 anos de idade. E é bacana isso que a gente vai falar, evidente, da tua história toda no futebol, que é gigantesca, né, imensa, em tamanho e tempo, né, de carreira. Mas esse período lá do Paulista, de 10 anos de idade, mantém uma amizade que hoje são teus amigos. Sim. De convivência, não vou dizer diária, mas permanente. Né? Eu brinco, materiais de construção eu compro no Duda, no Grigolete, então eu vou lá no Duda, compro materiais de construção quando eu preciso dele, o Diegão quando eu preciso com
como eu estava estou envolvido ainda com a categoria de base do Pelotas. Quando a gente precisava do iogurte, eu ia no Diegão, o Diegão me mandava iogurte, me entregava iogurte. Então, a gente tem um ciclo de amizades ainda que continuou. Acabei me afastando um pouquinho do Paulista, assim, mas com os guris que eu jogava, que eu tinha um envolvimento, com certeza continua a amizade. Foram campeões estaduais, né? Sim, fomos vice em 93 e fomos campeões em 95. Então, 10 anos, 93 ali, perdemos para o time de Carazinho, para o Pinheiro. E em 95 acabamos ganhando do time de Carazinho também, que aí era o Cacheral. Não, ganhamos da agremiação, não, do Cacheral de Pelotas, que foi um quadrangular. Quadrangular não, foi um Cacheral e agremiação uma semifinal, e Paulista e Cacheral de Carazinho a outra semifinal. Aí nós ganhamos de Carazinho a semifinal e acabamos enfrentando a final aqui o Cacheral, que tinha eliminado a agremiação. E aí ganhamos do Cacheral, que era o Marciano treinador, o Gustavo era jogador, então aquele período ali, 93, 94, 95 até, porque tinha o Brilhante também, era muito forte, né, era muito forte o futsal aqui em Pelotas. Nós podemos falar tranquilamente que nós tínhamos, no mínimo, de 8 a 10 clubes jogando estadual aqui em Pelotas. Fazia uma base, saía daqui fortalecido para jogar contra os outros times. Muito, e era bom. E o que tu via aqui em Pelotas é que tinha muito jogador de talento e muito jogador de qualidade. Então, a base do Brilhante, aquela época, o juvenil, que era Fufo, Fábio Borba, Rafael Almeida, Juruna, Gabriel Dias, que foi campeão invicto praticamente. Então, era legal de ver os jogos aqui em Pelotas. Eu era do Paulista, mas eu ia no Brilhante assistir os jogos do Brilhante. Um time base ali, tu lembra do Paulista? Do Paulista era Emerson no gol, jogou eu, Diegão, João, e aí o Mano jogava. Quando o Mano entrava de pivô, eu ia para a ala. Ou se não, entrava o Marcos Vinícius, que era o Marquinhos, que depois jogou futebol de campo, jogou no Pelotas também, e eu ia para frente. Mas a base mais ou menos era essa. Mas aí tinha o Jander, tinha o Thiago Beiço de Rio Grande, tinha quem mais aqui, o Darcy Júnior daqui, tinha uma galera, o Regis, que era tinha chegado depois também, goleiro. Então era uma turma bem boa aqui que tinha o Paulista. E aí dali no campo tu foi pro Progresso? Ou foi direto pro Inter? Na verdade, naquela época o futsal, tanto Grêmio e Inter, eles também jogavam futebol de salão. Jogavam por outros clubes, né? Então, a turma do Grêmio jogava no Gaúcho. A turma do Inter jogava no Teresópolis. Então, praticamente, tu jogava campo lá no Inter, no Grêmio, e jogava futsal ao mesmo tempo. E aí eu jogava o futsal aqui com o Paulista, sempre joguei futsal, nunca fui do campo, mas aí eu tive convite do Alcione, no Progresso, que quando tinha jogos contra a dupla Grenal, se eu podia jogar, se eu queria jogar. E aí fui eu, foi o João, foi o Diegão, praticamente nós jogávamos quando era contra a dupla Grenal. Agora, se tu disser assim, tu já jogou um gauchão, um campeonato com Progresso? Não cheguei a jogar. Eu jogava mais contra a dupla Grenal. Mas o Grêmio e o Inter me conheciam já pelo futsal mesmo, porque eles tinham muito olheiro naquela época, então eles acompanhavam bastante futsal. E naquele período eu era um pouquinho maior que os outros, então acabava me destacando, vamos dizer assim, no futsal. E aí, claro, existiu o convite, até porque eu acabei jogando pelo Progresso contra Grêmio e Inter, e eles acabaram me conhecendo mais ainda. Ô Daniel, quando é que... Eu acredito que quando tu passasse por toda essa tua história, assim, e tu chegasses no Progresso, jogando contra Grêmio e Inter, né? E aí surgiu a oportunidade de tu ires para o Beira-Rio, né? Jogar pelo Internacional. Tu consegue lembrar o que aconteceu? Tipo, para um jovem deve ser uma coisa fenomenal, assim. Criança ainda, né? Não sei se... Por mais que a gente não tenha uma maturidade, mas a gente... Tu começa a conviver com pessoas mais velhas, tu consegue ver os craques, né, os teus ídolos, e aí tu começa a aprender cada dia mais, né? Sim. Cara, eu tenho uma memória, assim, meio apagada, não, mas eu me lembro, tenho quase, assim, 99% de certeza que eu acho que eu estava sentado num vaso na casa do Grigoletti quando eu decidi que eu ia jogar futebol, porque eu queria sair de Pelotas para ir jogar futebol. Eu me lembro que foi assim, foi uma situação que eu pensava, cara, as oportunidades estão surgindo, os convites estão chegando, tanto que eu recebi o convite da dupla Grenal, e aí eu me identifiquei e me dava muito bem com os guris do Inter, que jogavam no Teresópolis. Então, a gente, vamos dizer assim, para o pessoal entender,
o Teresópolis era o Povão, que era o time do Inter, e o Gaúcho, o Grêmio Náutico Gaúcho, era o time da Playboyzada, que era o time do Grêmio. Então, nós tínhamos um envolvimento com a turma do Povão, no Teresópolis, que aí os guris que jogavam futsal lá, que eram do Inter, que sempre nos trataram muito bem. E o Grêmio não, o Grêmio era, que era o Gaúcho, no caso, era uma Playboyzada. E dessa turma aí do Teresópolis, que te fez ir para o Inter, alguém virou jogador? Não, teve o Saraiva, que era uma das promessas do Inter, que aí jogou no Inter ali, ele era o mesmo ano que eu, e aí saiu do Inter, teve até no Grêmio depois. O Saraiva era uma das grandes promessas no futsal, era o cara que fazia, acontecia. Ele jogava no SESI de São Leopoldo. Mas assim, na categoria 8-3 mesmo do futsal, eu acho que acabou só eu despontando, assim, mas ninguém na época. E aí, como eu falei, os convites começaram a aparecer, surgiram, e aí eu tinha uma amizade, um vínculo com o pessoal do Teresópolis muito maior, aí eu optei pelo Inter, me dei super bem, cheguei lá, tinha o Fernando Cardoso morando na concentração, então o Fernando Cardoso já era mais velho, acabou até me abraçando assim, cheguei com 12 para 13 anos. Com aquela calma toda. Com aquela calma. Que é o Fernando, inclusive eu tenho conversado bastante com ele nos últimos dias, aí o Fernando é um cara que eu estou buscando e trazendo para dentro do projeto do Pelotas para trabalhar conosco. Ele vai vir conosco esse ano para trabalhar com a gente. Então, o Fernando me abraçou lá, eu, gurizão, perdido, com 12 para 13 anos, mas posso te dizer que eu aprendi bastante, amadureci bastante ali. Hoje eu acho meio difícil um guri sair com 12, 13 anos de casa para morar com 80, 90 jogadores, que foi o que aconteceu comigo naquela época. Acredito que hoje seja um pouco diferente, né, nessa estrutura de time grande, não sei. Os clubes não, primeiros clubes não tem mais concentração, né? Dificilmente tem. A maioria até tem, mas eu acho que tu tem que ter acima de 15 anos. Antes de 15, eles moram considerado pensões, que aí é na frente do clube, mas tu tem que pagar. O clube não se responsabiliza. Na nossa época, não. Na nossa época, ali de 12, 13 anos, tinha vários guris. O jogador, o garoto menor de 15 anos tem que pagar. No caso, é alguns empresários que pagam para eles se manterem lá. Porque o clube não assume essa responsabilidade. Claro, daqui a pouco, se tiver um guri fora da curva, de repente o clube pague. Sim. Mas tem muita gente de 11, 12 anos que sai daqui de Pelotas, que quem paga são os empresários. Virou um mercado altíssimo, que eu acho um absurdo. Eu acho que eu tenho uma visão que até 13 anos o guri tem que jogar futsal, tem que ser feliz, tem que brincar na rua, na escola. Aí tem gente, o que mais me deixa meio assustado é que tem pai, tem mãe que larga seu emprego para ir atrás da criança, morar em Porto Alegre, e muitas vezes para receber um salário de 1.500 do empresário. Eu acho um absurdo. Uma carga emocional muito grande em cima de um jovem ali que está iniciando... Que é uma criança ainda, né, cara? É uma criança, e uma minoria. Agora a gente teve aí uma avaliação agora do Grêmio, que foram vários jogadores daqui de Pelotas, vários. Só eu sei, foram 3. E nenhum passou. É uma minoria. E vou te dizer, guris com muito talento. Guris com bastante qualidade. É até meio perigoso, né? Para frustrar um jovem com... Porque até ele ter a consciência de que... É que nem o Cafu fez 300 testes para passar. Aí a cabeça da criança, cara, porque com 12 anos, 13 anos é um guri, cara. Existe um vício de linguagem no futebol que tá fácil, né? Jogar futebol. Isso é um erro que todo mundo comete, né? Eu não joguei futebol profissional. Se fosse fácil, eu teria jogado. Né? Ter vontade, se fosse por vontade, eu teria jogado. Né? Então, esse é um ponto. E a gente vê muitos, como tu disseste, jogadores talentosos que acabam ficando pelo caminho. Sim. Por algum motivo. Até em time do interior, que aí depois, lá no final da tua trajetória, tu teve essa experiência aqui com Pelotas. Não é fácil jogar futebol. Não é fácil, é muito difícil. E muita gente criou... E cria uma expectativa que jogar futebol, muita gente quer jogar porque eles pensam que querem ser um Neymar da vida. Sim. Mas para ti ser um Neymar da vida ou um jogador de sucesso na vida, vai ser 1 em 20 milhões. É uma minoria absurda. Então as pessoas acham que é simplesmente botar o filho, levar ele para fazer um teste e que ele vai ser uma futura promessa. Não é bem assim. Eu tive agora esse final de semana, nos últimos dias, em Teutônia, numa competição que era sub-11, 13 e 15. Eu acho muito legal, foi muito bacana as competições, se não me engano, tinha quase 80 clubes, muito legal. O Pelotas acabou sendo eliminado por Progresso nos pênaltis, então aquilo ali me deixou muito feliz, que é um trabalho devagarzinho que a gente está começando a construir, que já está dando resultado.
E a gente vê assim, ó, muitos pais na competição. Mas aí, às vezes, eu me pergunto, quem é o sonho de quem está ali? É da criança ou é do pai? Porque tu vê muitos pais iludidos com aquilo ali, achando que o filho vai ser um jogador. Às vezes é o sonho do pai que quer que o filho coloque e aí, daqui a pouco, a criança não está nem a fim de estar ali, mas pode acontecer. Então, eu fiquei pensando nos últimos dias, de quem é o sonho, na verdade? É das crianças ou são dos pais? E a gente sabe que existe muita expectativa em cima de uma criança, e eu acho isso daí um erro grande. Tomara que, se pudesse, todo mundo fosse jogador de futebol, mas é como eu disse, é uma minoria que vai ser. E aí, hoje, antes de começar aqui, nós estávamos falando do absurdo em relação ao que está sendo pago em clubes grandes. A distância de clubes maiores para clubes menores está cada vez maior, né, em termos de capacidade de investimento. Sim. E o jogador não quer mais sair do Brasil. Antigamente, nós tínhamos que sair do Brasil para fazer um pezinho de meia. Hoje, como a gente estava comentando aqui no caso do Bruno Henrique, se eu não me engano, ali, sei lá, o salário dele, 2 milhões e não sei quanto por mês. Cara, para a gente receber contrato isso, de 3 anos. No mínimo, para a gente receber isso, a gente tinha que ir para fora do Brasil. O Brasil jamais pagaria isso daí. Então, hoje em dia, virou uma realidade no futebol brasileiro absurda, que cada dia, por isso que os clubes estão mais endividados, porque eles acabam oferecendo e propondo uns salários absurdos para os jogadores, que eu nem sei se vão conseguir cumprir. Mas, com certeza, eu só nasci no ano errado, no período errado, porque senão eu não teria saído do Brasil com o salário que pagam hoje. Pois é, mas tu saíste do Brasil, estourasse no Internacional, tem aquele golaço que tu fez num Grenal que é marcante até hoje, no momento que era de dificuldade do Inter, né? E fosse para a Rússia. E aí, como é que foi essa história lá? Cara, foi um momento que eu vou te dizer... Eu só vou te pedir licença que a gente está com uma interferência, eu vou ter que entregar meu celular pro Thales. É só o meu, Thales? Só os 2 celulares que ficam embaixo do microfone causam uma interferência. Pode ficar... Entrega. Só fica que nem isso. Ninguém vai me incomodar mesmo. Bota aqui, então. Que nem escola. Só tira do microfone. Então tá. Então vamos falar da Rússia. Foi um é da água pro vinho, né? Pô, Brasil, país tropical. Não dá água para vodka. É da água para vodka, lá é a vodka, né? Foi um período bacana. Eu, no início, não queria ir, porque eu imaginava que a Rússia ia ser um horror ir para lá. Com quantos anos? Fui com 20. 20 anos, que foi o período que eu fui para lá. Então, a recém estava praticamente há 2 anos de profissional. E aí eu achava que eu até brincava, vou virar pinguim na Rússia, pô, só neve, o que eu vou fazer lá? Cara, e no primeiro ano eu não joguei, cheguei lá achando que só o meu talento e a minha qualidade técnica era o suficiente, não. Fiquei 1 ano lá praticamente sem jogar. Mas aí, por que tu não jogou? Por opção treinador, e eu achava também meu jeitinho de brasileiro, sabe? Porque o brasileiro é vagabundo, sem não gosta de encarar, sem treinar muito. Eu achava que a bola ia chegar no meu pé e já era o suficiente para mostrar para eles que eu tinha que ser titular. E eu cheguei também saindo de uma seleção pré-olímpica, eu tinha ido bem, e eu saí valorizado daqui do Brasil. E aí, quando eu não joguei no primeiro ano, eu digo, opa, tinha tudo para voltar. Só que eu digo, cara, se eu não mudar minha mentalidade, eu vou estar na Inglaterra, vou estar na Itália, vou estar em qualquer lugar e não vou conseguir jogar. E aí eu, que como a gente costuma falar, troca o chip, né? Troquei o chip. Cara, e no ano seguinte, individualmente, eu conquistei praticamente todos os prêmios individuais no futebol russo. Fui o primeiro estrangeiro a ser o melhor jogador do futebol russo, que nunca tinha acontecido. Então, ganhamos a UEFA, coisa que para o leste europeu nunca tinha vencido. Melhor em campo na final. Melhor em campo. Então, no ano seguinte, e eu até brincava, porque como eu fiquei 1 ano sem jogar, ninguém me conhecia. No ano seguinte, eu mudei meu chip, deitei, rolei, graças a Deus, e fiquei por bastante tempo. Então, foi uma mudança da água para a vodka bem legal, valeu a pena. Fui feliz lá e gostei de viver lá. Não precisamos falar em valores, assim, mas comparado com o que era o Inter... O salário na Rússia? Eu saí ganhando Eu saí no Inter, embora quando eu fui definitivo para a Rússia, eu recebia R$26 mil na época.
Imagina, 26 mil reais hoje ganha um jogador da base do Inter. Sim. Então, só que aí vem o lado... tem alguns no interior que ganham isso. E não, mas teve o lado bom que, vamos dizer assim, tinha meu pai que cuidava dos meus negócios e tal. E meu pai fazia reunião, cara, tem que valorizar o guri. Tá, não, mas não temos dinheiro para aumentar o salário. Ah, então tá, então me dá tantos % do guri. Aí foi indo. Meu pai foi mordendo pela beirada, foi pegando pela beirada. Tanto que aí, quando eu fui negociado para a Rússia, eu tinha um percentual muito bom meu, porque o Inter, como ele não tinha condições de me dar aumento, porque não tinha como cumprir em pagar, a gente ia pegando em percentual do passe. Uma poupança, né? Então, vai na venda. Na venda, quando vier... esse dinheiro retornou, vamos dizer assim, o que eu não consegui ganhar como salário, ela retornou na minha venda. Então, eu saí com o Inter, eu subi profissional recebendo R$800. Meu primeiro, eu recebia... Eu me lembro até hoje, meu primeiro salário no Inter foi um salário mínimo, R$120 na época, que era o salário mínimo que a gente recebia. Então, eu fui de 120, fui para 400, 400 eu fui para 800, 800 eu fui para 1.200, 1.200 eu fui para 4.000. Aí, depois de 4.000, eu fui para 8, de 8 eu fui para 26. Foi meus únicos salários do Inter, que eu lembro até hoje. Isso é bom, né, de tu repassar para quem está iniciando, até para o pessoal que está trabalhando contigo lá no Pelotas, para entender a realidade. Claro, olha o tempo que tu estava no Internacional para receber lá na frente um salário mínimo. Fiquei praticamente dos 13 anos, 12 para 13, até meus 20 anos, para receber um salário de, na época, R$26 mil, que hoje, é que nem eu falo, hoje, dependendo no Internacional, com certeza posso falar tranquilamente, já tem jogador da base recebendo esse salário. Mas, assim, para receber esse salário hoje, um jogador da base, ele tem que ser muito fora da curva. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo falando, tem cada perna de pau que recebe isso. Às vezes tem que ter sorte. Tem uns que, sei lá, se é por merecimento, se é por, daqui a pouco, ter um bom do empresário, que às vezes dizem que funciona. Eu nunca tive empresário, então não posso te dizer muito sobre isso. E o extra lá na Rússia, como é que era? Assim, a vida... vida social, convivência com torcedor, idolatria? Não, lá era muito tranquilo e bem diferente do Brasil. Lá nós brincávamos que poderia perder clássico, nós íamos buscar nosso carro no meio do torcedor, sem problema nenhum. Eles não são tão apaixonados, tão apaixonados são quanto apaixonados, mas tem respeito, civilizados, são educados, vamos dizer assim. Tu pegava o carro no meio do torcedor, sem problema nenhum. Tu ia para as festas, fazia, perdi o jogo, ok, tem uma festa, eu vou para a festa, sem problema nenhum, ninguém te desrespeitava. Então, tinha essa coisa boa. Só que, claro, por exemplo, a imprensa só participava na véspera do jogo. Aí a imprensa podia ir, senão no dia a dia a imprensa não participa, não vai. Então não tem aquela coisa, por exemplo, todos os dias na TV, um canal de esporte lá filmando o teu time e vendo o teu rendimento de treinamento. Aqui é diferente, né? Chega na véspera, eles proíbem, portões fechados. Aqui eles filmam de segunda a segunda. Big Brother. É um Big Brother. Então aqui tu tem que abrir o olho com gestos que tu vai fazer no treinamento, porque daqui a pouco tu está num jornal aqui falando, o fulano estava fazendo isso, e lá não tinha isso, então tu podia tranquilamente treinar sem problema e tu ia encontrar a imprensa só na véspera do jogo e no dia do jogo. Tinha uma história que até machucado o pessoal queria que tu estivesse no estádio, né? eu ia. Mas lá eles gostavam não só de mim, eles gostavam dos brasileiros em si. E o Quem Wagner... é que estava contigo lá? Teve uma época, teve de brasileiro eu, Wagner Love, Jô, Eduardo Ratinho, Ricardo Jesus... Ramon, Dudu Cearense, nós éramos 7, 8. E o Wagner também chegou primeiro brasileiro, fui eu, e depois veio um argentino, Ferreira, e aí depois veio o Love. Só que o Love teve um grande problema, porque o russo em si, muita parte dos russos são racistas, né? Então o Wagner praticamente era o segundo negro jogador no CSKA. Primeiro era o Shid, que era um nigeriano, que tinha chegado praticamente junto comigo, que a torcida não aceitava muito para ele ser negro. Tanto que o Roberto Carlos teve problema quando jogou na Rússia, o Eto'o teve problema, enfim. Era um país bem delicado assim quanto ao racismo. E o Wagner, quando chegou, que favoreceu a vida dele, a minha, foi que ele chegou fazendo gol de tudo que é jeito. Então, passou 2 meses, o Wagner era o Wagner. Aí depois também...
chegou a irmã dele que parava a arquibancada, então a irmã dele entrava no estádio e parava, por ser uma negra, e ela era aquelas musas de carnaval, então ela... Uma negra linda, né? Negra bonita. Uma mulher bonita, então, como qualquer outra mulher. Mas era o Wagner Love de peruca, não dava. Então, do pescoço para baixo, tu até podia opinar, mas do pescoço para cima, tu tinha que correr. Mas aquilo ali, para os russos, era uma maravilha. Então, quando ela chegou e entrava na arquibancada, o torcedor acabou abraçando a família do Love, assim, de uma maneira... Mas no início, nos primeiros meses ali, foi bastante difícil. Mas depois o russo adorou, porque os brasileiros acabaram fazendo a diferença mesmo no clube. A gente estava falando de categoria de base. Lá na Rússia, tu tem uma diferença do tratamento que eles dão para a categoria de base do que o futebol brasileiro? Não, lá é mais fácil de tu aparecer. Por que é mais fácil de tu aparecer? Porque tem o tal de time B, que joga na véspera a mesma competição. Então, o que acontece? Tu vai jogar o brasileiro, teu jogo é no sábado, o time principal. Só que se eu não estou convocado, ou eu estou convocado e eu quiser jogar na sexta pelo time B, eu jogo o mesmo jogo contra a mesma equipe na véspera, acaba o jogo, eu vou para a concentração e concentro para jogar no jogo principal no outro dia. Então, isso daí facilita muito da gurizada estar aparecendo. Então, porque, teoricamente, tu vai jogar um alto rendimento com adversários clássicos, porque na Rússia tem muitos clássicos, né? E aí todo mundo está olhando aquele jogo da véspera. Então, muitas vezes, eu voltava de lesão ou algo do tipo, eu ia sair no banco, então, me deixa jogar, então, um dia anterior. Aí eu jogava, então, todo mundo ia assistir, todo mundo ia olhar, e aquilo ali para a gurizada é muito bom, porque tu está jogando e as pessoas estão vendo. Daqui a pouco estão vendo que 3, 4, 5 colegas do profissional estão jogando com a gurizada ali, e aquilo ali, se um guri se destacar ali naquele meio, facilita para subir. Lá e já ganha uma... Não, e aí, por exemplo, eu chegava para jogar, os guris adoravam quando eu participava dos jogos. Cara, olha, presta atenção, tem um guri lá da base assim, assim, assim. Quando vê o treinador, gostava quando a gente falava, opinava, aquele guri na semana seguinte podia não estar jogando no principal, mas já estava treinando ali conosco, já o treinador já estava vendo. Então, acho que lá facilita muito mais para o jovem ter uma oportunidade no profissional. Tivesse a possibilidade de trabalhar com o Zico, né? Em 2009, nós fomos campeões juntos em 2009. Ganhamos a Taça da Rússia em 2009, que seria como se fosse uma Copa do Brasil aqui. E o Zico ganhou 2 competições lá. E aí, do nada, um dia eu recebeu mensagem do presidente demitindo ele do nada, que o Zico até hoje não sabe por quê, ninguém ficou sabendo o porquê. As coisas são meio doidas. Simplesmente o Zico saiu de lá vencendo, ganhando, campeão, mas aí o presidente resolveu mudar e mudou. O Zico da minha época, que o Zico deve ser um paizão, né? Treinador. Não, ele e o Edu, que é o irmão dele, que era o auxiliar. Então, tu imagina, nós trabalhávamos com o Zico, com o Edu, que é o irmão dele, e nós trabalhávamos já com o Paulo Paixão. Então, eram 3 pessoas maravilhosas. Então, a comissão técnica era brasileira, né? Então, para nós foi um baita momento, tanto que em 2008, quando eu queria voltar para o Inter, quem conseguiu e pediu a minha liberação foi o Zico, o presidente. Libera o Daniel, não tem problema, tal. O presidente não queria, mas aí o Zico pediu lá e conseguiram a minha liberação. Ficou quantos anos lá? Fiquei, na verdade, com a minha volta para o Inter e depois o meu retorno para a Rússia, por uns 7 anos no total. É muito tempo. Para quem não pensava, não queria ir, aguentasse bastante tempo. Aguentei, mas um dos motivos que eu acabei retornando, eu retornei para o Inter para ficar 5 meses no Inter em 2008. E aí eu tinha que renovar mais um ano de contrato com os russos. E aí, quando eu decidi que eu não queria mais ficar na Rússia, que eu voltei para o futebol brasileiro, que eu voltei para o Atlético Mineiro, eu paguei do meu bolso, na época, $500 mil. Acabei dando para o CSK rescindir o contrato comigo. E olha, o presidente foi bonzinho comigo. Tá, Daniel, tu não quer mais por tudo que tu fez, vou te cobrar uma... Aí eu olhei para o Calil, que era o presidente do Atlético Mineiro. Pô, Calil, eles estão pedindo $500 mil. O Atlético não tem. Aí acabei eu botando do meu bolso para conseguir a rescisão para poder voltar ao Brasil, porque eu queria trabalhar também com o Luxemburgo. Uhum. Na época eu queria trabalhar com o Luxemburgo e acabei voltando definitivo para o Brasil. Tu, em alguns momentos, assim, pela relação que a gente tem, eu te percebi, ainda novo, cansado do futebol. Cansa. Né? Nessa rotina toda, mas ao mesmo tempo
deixar de jogar futebol é difícil, né? É que assim, quando a gente joga com responsabilidade, é cansativo, porque tu tem o compromisso do dia a dia. E, que nem eu falo, quando eu tive a primeira parada, que eu parei de jogar mesmo com 30 anos, todo mundo falava, pô, tu é jovem. Pô, mas eu comecei com 12 para 13, então de 13 a 30 são 17 anos. Ali tu já tá virando adulto, então, né? Pô, então tu é cansativo. Então agora, tu imagina, eu jogava, aí estava cansado, já não aguentava mais. Mas aí hoje eu jogo o campeonato da cidade de Jaguarão, vou jogar o campeonato em São Lourenço, jogo o Cassinão amanhã em Rio Grande, na quadra de cimento. Então é uma coisa. Mas aí eu vou jogar por prazer, aí eu gosto. Que é diferente também. É satisfatório, acho, né, isso aí é legal. Eu até te entendo, a questão é que tu ficaste dos 13 até os 30, né? São 17 anos. 17 anos. Só que assim, boa parte desses 17 anos é o que tu tá falando. É concentrar, é treinar, é no frio, é na chuva, no calor, não poder sair. Claro, tu tem que focar, o teu corpo é teu instrumento. Sim, sim. Aí chega uma hora que tu diz, cara, eu quero jogar, mas eu não quero viver isso todo dia. Tu te aposentou lá em 2013, né? 13. Eu tava lá presidente da liga ali, e aí tu jogou no Pelotas no futsal. Mas depois tu te desaposentou, né? Aí depois de 2015 eu voltei. Foi ali que, 2013, que eu, por causa dessas coisas, do treinamento, que eu acabei me afastando do Paulista, porque o Diegão, na época, me convidou para jogar no Paulista. Eu digo, parei de jogar futebol de campo, vou jogar o campeonato da cidade. Baita campeonato no... Te mandei uma matéria da capa da 0 Hora, tu dizendo que ia voltar pro Paulista. Eu ia jogar futsal, eu digo, vou voltar a jogar. Aí no Paulista estava o chinês, que está até hoje, e o Paulo Lobo era o treinador, que me deu super bem com o Paulo Lobo. E aí o Paulo Lobo parece que fez não sei se foi o Paulo ou algo do tipo, que disse para o chinês que se eu não treinasse eu não jogaria. Eu falei, peraí um pouquinho, gente, passei minha vida toda treinando, estou voltando para Pelotas para jogar um futsal, para brincar, me divertir. Aí eu me lembro que tinha jogo do Paulista e aí... Vocês devem lembrar, tu deve lembrar bem, Deco. Teve isso na TV Com, tinha Novo Hamburgo, eu acho, Passo Fundo, Inter e Pelotas. Eu acho era um quadrangular que tinha na Boca do Lobo. Eu não sei se estava o Passo Fundo, mas era no Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e Inter, eu acho que era o Passo Fundo. E Pelotas que estava jogando no quadrangular na Boca do Lobo. E aí eu estava comentando pela TV Com e aí tinha jogo do Paulista. E eu falei pro Diegão, vou acabar o jogo aqui, tô indo pro Paulista então para jogar. E aí o Diegão disse assim para mim, não, me encontra no Cruz. Eu digo, me encontra no Cruz? Eu digo, tá, assim? Vamos tomar uma cerveja. Gostei, tá, vamos. Tá, não tem jogo. E ele depois eu te conto. Aí ele me disse, aí me encontrou no Cruz e disse, o Paulo foi e disse que se tu não treinasse, tu não ia jogar. E eu falei, tá, e o chinês não me defendeu, Não, o chinês pegou e aceitou. Eu peguei e virei as costas e disse, se tu não jogar, então eu vou embora. Eu saio fora. Meio Renato Gaúcho e Leandro. Pô, e aí, 86, essa foi a minha mágoa. Até porque na época eu não tinha amizade nenhuma com o Paulo. Não tinha relação nenhuma com o Paulo Lobo. Que também é o direito dele, como treinador, de dizer, o treino, enfim. Só que aí o que me incomodou foi o chinês. Pô, o chinês não me conhecia desde os 10 anos de idade. Nós trabalhamos junto na categoria lá atrás, em 93. Pô, o chinês como presidente poderia ter dito, não, parei um pouquinho, Paulo, o Daniel vai jogar sem treinar. O Daniel é o filho do Paulista. Sim. Aí quando ele não comprou essa briga por mim, eu digo, sabe uma coisa, não merece, sabe? Não tenho que estar dando mais os meus dentes para ele. Aí me afastei do Paulista, continuei me dando bem com os guris. E aí fui jogar no Pelotas, e afinal foi Paulista e Pelotas, campeão Pelotas. E ainda eu fiz gol. E não treinava todo dia. E não treinei. Não treinava nenhum dia. Pois é, eu falo, cara. Umas coisas que eu dizia, vem para me divertir, para brincar e vai mandar eu treinar, tá de sacanagem comigo. Foi um campeonato, foi especial aquele campeonato, né? Foi muito legal. Muita torcida, muita gente. Lotado. A torcida do Pelotas com o Sotile entrando lá na final. Então foi uma coisa muito Tem um vídeo marcante, né, daquela época ali. Dessa entrada do Sotile. E o time de vocês também. Vai ter time. Bom time. O Paulista também ficou bom. Era o Rafa Almeida, aí tinha o Pet, que hoje ainda está jogando futsal, estava na Grécia, agora está de férias aí. Então o time do Rafa Pelotas era jogador e presidente ali, era né? Tudo ali, ele que mandava. No salão, qual foi o melhor jogador que tu jogou assim? Que tu podes dizer? Salão.
Cara, pior que eu tive pouco contato, assim, do salão. Mas desde as categorias de base até... Não, eu gostava de ver ali do salão, era o Gabriel Dias jogando no Brilhante, na época. Muito inteligente, né? Gabriel, o Rafa Almeida também era um baita jogador. Bem, né? Finalizava muito, mas ele também tinha... Hoje o Rafa é competitivo até hoje, com mais de 40 anos, sei lá. Se eu estou com 40, o Rafa deve estar com 43, 44. 42, eu acho. Eu não, acho que não. Acho que ele é 81, tem 43. Eu acho que ele é 80, eu acho, o Rafa. 81, acho que é 80. Eu acho que é 81, Rafa. Só eu que envelheço? Não, só eu que fico velho. A gente toma água, cara. O Rafa deve ser 80 ou 81. Imagina, o Rafa tá muito competitivo até hoje, então era legal. O mais competitivo de todos, eu acho que era o Fufo, que num beneficente ali no Brilhante, ele me deu um carrinho que se me pega, me quebra. Eu falei, tá louco, Fufo? É um jogo, mas eu não sei brincar. Ele disse, então tá. Não tem. E o Gabriel Dias faz o futsal parecer fácil, né? Simples. Um cara joga de terno. Parece um cara preguiçoso, mas não existe. Ele tem uma dinâmica, tinha um talento absurdo. Eu adorava ver o Gabriel jogando pé esquerdo, assim, era muito bom. Eu tenho um bastidores aqui para contar do... De quem? Do Gabriel? Do Daniel. Aí vem, vamos ver. Não sei nem que carro é que ele tinha. A gente estávamos naquele processo de colocação do DC no campeonato estadual, no adulto, né? Vamos fazer um coquetel de lançamento, né? E eu estava de assessor lá do DC. Quem que tá pronto? Aí nós tivemos uma reunião com o Franklin. Era um escritório, não sei se ainda é ali na Bento, para definir as funções do coquetel. E ele estava saindo do Criciúma. E naquele dia eu estava sem carro e ia para o centro. Ele, eu vou para o centro também. Ele estacionou o carro dele, que abria as portas abriam para cima, com a carteira de trabalho na mão, que ele ia ver a função da rescisão do fundo de garantia. Saiu daquele carro com a carteira de trabalho, né? Ficou todo mundo olhando. Trabalhador, com os cabelos direitos, tudo. Pô, naquele ano ali, o Criciúma, vou te dizer, graças a Deus, eu acho que assim, tá hoje na Série A por merecimento. Que clube organizado. É uma torcida boa, né? De ver, apaixonante. Assim, foi muito legal. Eu vivi ali no Criciúma, foi muito bacana. E não me arrependo também. O Criciúma me aposentou também de novo, porque foi ali do Criciúma que eu resolvi parar mesmo. Tu imagina, eu morava em Criciúma e nós tínhamos que pegar voo ou de Porto Alegre ou de Florianópolis. Tanto fazia 4 horas de ônibus para chegar no aeroporto, para poder embarcar daqui a pouco, se fosse para Fortaleza. Saía de Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza. Então, teu voo começava num voo rasteiro de 4 horas. Então, tu imagina, depois quando voltava, depois de 2 dias, porque tu jogava, no dia seguinte tu voltava, chegava no aeroporto... Mais ou menos como o Brasil na Série B. Mesma coisa, imagina. Tu ficou um ano no Criciúma? Um ano. Foi ali, aí quando eu digo, deu, agora Mas deu. Mas depois teve o Botafogo. Aí eu parei, aí fui pro futsal, a gente fez o DC ali, fizemos o futsal. E aí sim, aí eu resolvi, isso foi em 2013 no Criciúma, aí 2014 eu não joguei, aí 2015 eu voltei com o Botafogo, aí foi onde a gente conseguiu no acesso na Série B do Botafogo. Subimos o Botafogo para a Série A. Tem uma história que o Rogério Zimmermann não quis que tu fosse pro Brasil? Foi. Que história é essa? O Ricardinho e meu pai já tinham até acertado meu salário. Ia receber 30 mil reais no Brasil. Era o meu salário que eu ia receber. E aí o Ricardinho tinha acertado tudo com meu pai. Se apresenta daqui 2 semanas. E aí, do nada, o Ricardinho falou, não vai dar. O que eu... o Rogério não quer o Daniel. Aí eu, tudo bem. Aí o Rogério me ligou. Daniel, não leva mal, mas tu imagina, tu é da cidade, aí se tu jogar mal, daqui a pouco as pessoas estão quebrando teus negócios. Então, eu falei, mas esse risco, quem tem que saber se quer correr ou não sou eu, não é tu. Sim. Só tu tem que me dizer se tu vai me colocar ou não a jogar, dependendo do que eu estiver treinando. Tua função é essa. Não, e aí a imprensa vai me cobrar, vai ficar me pressionando que tu tem que jogar, e se eu achar que tu tem que ficar no banco, eu vou arrumar problema para mim. Eu acho que tu tem que ser justo. Se eu estiver treinando mal, tu me deixa de fora. Se eu estiver treinando bem, tu vai ter que me colocar a jogar.
Ele mas não é bem assim. Eu digo, então tá, Rogério, faz o que tu achar melhor. E aí ele continuou insistindo que não queria, e aí acabamos não indo. Eu acho que ele achava que o Daniel não ia treinar, ia querer só jogar, não, tô brincando. O Rogério... É que o Rogério tem... O Rogério a história, meio podoso, meio vaidoso, assim, ninguém pode ser... A história dele fala por si no Brasil, mas ele tem dificuldade de trabalhar com um jogador... Vou colocar entre aspas aqui, maior que ele. Ele não gosta de que ninguém seja acima dele. Ele tem que ser o centro das atenções. E aí eu entendi isso. Tanto que talvez tenha medo de não conseguir controlar da maneira com que ele acha que... O volante, o Leite, me ligou. Daniel, não desiste, eu vou tentar te trazer, não sei o quê. Eu digo, fica tranquilo. Cara, eu só estou para ajudar, eu não estou... Óbvio... Não estou mendigando emprego, nada. É uma opção de ajuda mesmo. Se eu puder colaborar, eu vou. Senão, não. E aí, mas também ele não cedeu e também está tranquilo. Não tem mágoa nenhuma, enfim. E aí acabasse... Aí passou um período, aí depois eu acabei indo para o Pelotas, que aí eu digo, agora eu vou encerrar definitivo. E aí fui para o Pelotas. Aí joguei uma divisão de acesso com o Pelotas, fui muito bem tratado. Assim, ó. E vou te dizer, até um pecado Pelotas... Hoje viver uma situação de divisão de acesso pela estrutura, por tudo que tem. É um clube que eu acho que tem muito a crescer. E tomara que eu não esteja enganado e que vá continuar crescendo. Tem um baita potencial, o estádio do Pelotas, a estrutura do Parque Lobão. Então, eu acho que é só com jeitinho que o Brito, Vinícius, enfim, algumas pessoas estão tentando fazer lá. Tomara que dê certo. Pois é, aí tu, de uma certa forma, tu mesmo sendo de Pelotas, saiu cedo, morasse em Jaguarão, não tinha essa relação dupla Brapel, né? Não. Mas aí, aos poucos, tu foi criando essa identidade com Pelotas. Agora, minha identidade totalmente com Pelotas. Antigamente eu não tinha, tu é Brasil, tu é Pelotas. Cara, não sou nenhum dos dois, até porque eu não vivi em Pelotas. Já tinha assistido o Brapel tanto na torcida do Pelotas, já tinha assistido o Brapel na torcida do Brasil, e nunca tive nenhuma identidade com nenhum dos dois, assim. Então, hoje sim, hoje eu digo assim, por tudo que eu me considero ali, tudo que, na época do Gilmar, que abriu as portas dos Pelotas para mim ali, hoje não me vejo indo lá no Brasil, independente daquela coisa de profissionalismo, trabalhar no Brasil, até porque o que eles fazem ali por mim, o que o Gilmar lá atrás fez por mim, eu acho que foi muito gratificante. A gente ouve várias histórias de atletas na relação pessoal com funcionários do clube, aqueles que são mais humildes ali, o roupeiro, o pessoal que serve, né, o jogador. Tu tivesse uma situação com o Dioguinho ali do Pelotas. O Dioguinho me deu prejuízo. Meu único salário do Pelotas, que eu brinco, fui jogar no Pelotas, recebi um salário só do Pelotas. Meu salário era R$5.000. E aí, tanto que eu recebi o salário, eu digo, Dioguinho, vou te dar teus dentes, aí vamos cobrar uma chapa para ti, vamos arrumar teus dentes. Pô, comprei, aí pior que no dia, comprei, ele ficou por um tempo usando, e aí fizemos um aniversário meu lá no DC, um churrasquinho. E aí, cara, convidei o pessoal do Pelotas. Alguma bebida, alguma coisinha? Pô, naquele aniversário foi 10 barril de chopp pra gente tomar. Pô, que aniversário bem longo. Começou 10 da manhã, era 8 da noite e não tinha acabado. Né, praticamente. E aí o Dioguinho, sumiu a dentadura do Dioguinho. Aí cheguei para treinar na segunda-feira, porque aquilo foi num sábado. Cheguei na segunda, cadê os teus dentes, Dioguinho? Não sei, Daniel, não sei onde coloquei. Perdeu, meu salário dele perdeu. O Dioguinho bebeu tanto que perdeu os dentes. Isso aí tu nunca passou por essa, né? Não, nem quero. Esse tipo de comportamento tu ainda não teve, Padilha. Não, graças a Deus. Perdeu a chapa, Dioguinho. Pô, mas que história, né? Meu único salário do Pelotas ficou nos dentes do Dioguinho. E até hoje ele não sabe exatamente de que forma. Cara, eu acho que parece que ele fazia aquelas sacanagens de botar no copo de cerveja e passar o copo, e aí o cara ia tomar, olhava. Alguém jogou fora. E aí fora, alguém deve ter se irritado com a brincadeirinha dele, deve ter jogado longe o copo, na dentadura dele. O Dioguinho é uma lenda do Pelotas até hoje lá. Tenho o maior prazer de conviver com ele. Aquele ali é uma pessoa para tudo, né? Que tu pedir para ele... Tô até devendo umas roupas para ele que ele me pediu. Não esqueci, deixa que eu vou lá entregar para ele. E como é que tá essa estruturação ali em relação à base, disputa de competições? Quais são os próximos passos ali, Daniel? Então, a gente estava com planejamento, agora a gente vai entrar com a Sub-17, Sub-20 para disputar o Gauchão. E essa semana saiu já o calendário e mudou.
Então, a Sub-15, que era no segundo semestre, veio para o primeiro semestre. A Sub-17, Sub-20, que também era no primeiro semestre, foi para o segundo semestre. Mudou muita coisa. Então, agora nós vamos sentar e tentar reorganizar de novo. Mas é um projeto que a gente vai tentar oportunizar muitos guris que daqui a pouco chega com 17 anos, que saem do progresso, principalmente, não tem para onde ir, é tentar buscar esses guris. Só de Pelotas, falando de Arroio Grande, São Lourenço, de Rio Grande, tem muito talento. E aí a gente vamos tentar oportunizar esses guris para tentar ter a oportunidade de ter o sonho de ser jogador de futebol. Claro, e a prioridade é pegar esses guris e dar uma oportunidade dentro do profissional do Pelotas, que é onde o clube ganha dinheiro, onde o clube consiga trazer guris para ajudar, porque às vezes eu fico pensando, cara, o Pelotas muitas vezes contrata 4, 5 jogadores com salário de 2, 3 mil reais, que só chegam ali para ficar treinando. Então vamos oportunizar esses guris daqui da cidade. Daqui a pouco se vai pagar ou não é outros 500, mas que se for para trazer esses caras só para fazer número no grupo, que oportunize os guris da base. Então é esse o projeto. A gente conseguiu a lei de incentivo, graças a Deus conseguimos aprovar 2 projetos, cada categoria 250 mil reais, então são 500 mil reais que a Sub-17 Sub-20 vai conseguir captar. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, sim, sabe? Para montar uma coisa legal, uma coisa bacana. Agora, falta de vontade que não vai ser. Essa rede que tu criou, né, em relação ao teu período de profissional, ela pode agregar algum valor nesse sentido, assim, de buscar algum intercâmbio ou não? Claro, com certeza. Eu já estive na Rússia o ano passado, na verdade. Virou até notícia Sim, fui para a Rússia. Para tentar fazer uma parceria. Na verdade, fui para um jogo lá, que eles me convidaram, e aí, tanto que o pedido deles foi, Daniel, guri de 18 anos, com qualidade, com talento, manda para cá, tenta nos indicar. Eu falei, opa, vamos lá, já é uma portinha que se abre, coisa que eu nunca quis trabalhar com isso. Aí, do nada, recebi um outro convite para ir num aniversário no Chipre. Aí era de um russo, olha essa, aí um russo estava de aniversário. E o russo, porra, olha, e o russo tem 6 clubes de futebol. Nossa. Tem na Emirados, tem na Rússia, tem no Chipre, tem na Lituânia, na Letônia, sei lá. Enfim, e aí o russo estava de aniversário. Isso, o aniversário dele era na quinta-feira. E aí na segunda toca o telefone, aí era um brasileiro. Aqui é o Bolívar e tal, tô no Chipre, não sei o quê. Eu digo, tá aí. Eu fiquei pensando, daí, pá, olha só, Daniel, o nosso presidente aqui é torcedor de CSKA, fanático e tal, e a gente não sabe o que dá de aniversário para ele. Então, a mulher dele mandou a gente dar emoção para ele. E eu digo, tá, e aí, cara, queremos que tu venha para o aniversário do homem. Eu digo, opa, sério? Eu digo, pá, quem é esse cara? É golpe. Tá, tudo bem, tá, mas com quem eu tô falando? Sou fulano, trabalhei no Inter, peguei teu contato com fulano. Aí, quando eu desliguei o telefone, comecei, tá, quem é o cara? Não, Daniel, é ele mesmo, mora no Chipre, trabalha lá e tal, tá que bem. Loucura. O cara me deu, daqui 2 horas eu te mando as passagens. Tá de sacanagem comigo, tá bem. Aí eu olhei pra esposa e digo, vamos pro Chipre. E ela, tu tá louco, não sei o quê. Eu digo, não, vamos pro Chipre. É isso? E ela, tá falando sério? Eu digo, vamos ver, daqui 2 horas a gente vai saber se é verdade. 2 horas depois, chegando as passagens no celular, tudo. Nos mandaram por primeira classe pelo Emirates, mas olha, nos deram. E aí chegamos lá, foi até engraçado. Chegamos lá, não temos nem roupa para o aniversário do cara. Não se preocupe, toma aqui o cartão do clube, vão lá e comprem a roupa que quiserem. Aí a esposa olhou, tá falando sério? Estou falando sério, toma aqui o cartão. Aí a humilde, tinha um monte de loja bacana no shopping, ela entrou numa Zara da vida, tipo, desgraçada, é pobre mesmo. Amor, vai nas lojas mais caras, mas foi pra Zara, vamos pra Zara. Aí comecei, digo, tá aqui o cartão. Fui pegar uma roupa pra mim, ela, não, é horrorosa, é horrível, eu louco pra dizer, é de graça, deixa eu levar. Moral da história, eu acabei pegando só uma calça pra mim e aí os caras nos pagaram tudo, nos deram tudo, foi bem legal. Essa tua desconfiança aí foi antes da história do Turma do Pagode ou depois porque tu ficou... não, foi antes. Foi antes? Não, porque o cara fica receio, né? Essa do Turma do Pagode foi... A diferença dos teus aniversários, Padilha, o cara tem que levar um fardo de latão, né? Não, de preferência de Heineken, né? Leva de Heineken, eu ofereço e aí nós chegamos no aniversário do Russo.
e o tema era espaçonave. Pô, tu imagina, era um monte de gente vestido de roupa espacial, não sei o que, e chega eu e a esposa lá, dois louquinhos. Imagina, da noite pro dia, estava no Chipre. E aí, acabei conhecendo o pessoal lá, e aí lá também se colocaram à disposição para a gente fazer parcerias de projetos com gurizada. Então, tenho esses dois hoje, assim, portas abertas, tanto para o Chipre como na Rússia. Vamos ver, claro, o nosso trabalho, a prioridade vai ser o Pelotas, é tentar botar o máximo de jogadores lá na equipe profissional que façam um trabalho bacana no profissional do Pelotas. Por isso que se fala base, claro, né? O pessoal inverte. Eu acho interessante. Já começa querendo vender jogador. A ideia eu acho interessante essa questão da base do Pelotas. Até falei no programa aqui que a gente fez, eu e o André. Por que acontece, Daniel? Tu veio da base. Sim. Tu jogou no Paulista, tu sabe como é que é. Os pais vão, os amigos vão prestigiar o teu futebol. Da mesma coisa do pessoal da base. Tem gente de fora para jogar no Pelotas que às vezes nem conhece a história do clube. Então tem que ter uma identidade. No Inter, quantos tinham da base no time titular? Né? Cara, olha, o Grenal, aquele que a gente considera o Grenal, que foi a virada de chave ali, nós tínhamos na lateral direita Thiago Matos, que era da base, lateral esquerda Ismael. Zagueiro Vinícius, que também era da base. Clayton no meio, que era da base. Eu da base. Diego da base. Cleiton Xavier da base. Quem mais estava naquele jogo da base ali que jogou? Isso eu estou falando. Nilmar não estava. Isso eu estou falando de 7 jogadores que estavam em campo da base. Aí os outros era o Klemer do gol, Sangalete, o Flávio, que começou jogando, aí saiu o Flávio, entrou o Cleiton Xavier, e deixa eu ver quem mais, e o Luiz Alberto, o outro zagueiro. E o resto tudo era da base. Era do Flamengo, né? Era do Flamengo. Foi Fluminense e Flamengo, dos dois. E o resto tudo era base. Então eu falo que hoje a base é fundamental, que é um custo baixo, que se tu quiser, tu pode ter jogadores de qualidade com custo baixo e que daqui a pouco pode te rentabilizar um dinheiro muito bom ali na frente. Porque hoje esses clubes, principalmente do interior aqui, que a gente está falando, Pelotas, Brasil, daqui a pouco Rio Grande, precisa fortalecer a base, porque um jogador ele pode pagar a folha toda do outro ano. É isso que eu tento... E tem que ficar um percentual desse recurso aí venda para a base. Tem que ficar... Não, o meu acordo com eles lá é 50% para a base e 50% para o Pelotas. Se esse jogador não passar pelo profissional do Pelotas, vai 30% para o Pelotas e 70% para a base. Mas, no mínimo, mas o Pelotas sempre vai ganhar. Agora, esse é a nossa ideia, sabe? É o que eu falo, às vezes a gente tem que sentir e perceber que quando eu estou ali, quando eu quero tentar montar uma base, eu não estou pensando em ganhar. Claro, também não estou pensando em perder, até porque agora na Sub-15 praticamente a gente pagou tudo do meu bolso e do Rogério, que é um colega meu que está me ajudando. Freitas. É o Rogério Freitas. Rogerinho, nós parceiro. Gastamos praticamente todo o investimento da Sub-15 que disputou o Gauchão foi nosso. O Pelotas não deu um centavo, que também é um acordo que eu tenho com o Pelotas, que o Pelotas não nos dá nada, ele nos dá estrutura. Isso ele nos deu e não temos que reclamar. A estrutura ele nos colocou à disposição. Mas é um projeto que eu tenho assim, um sonho de ver daqui a pouco o Pelotas está disputando um gauchão no mínimo com 4, 5 jogadores da base. Eu sinto o que tu está sentindo, eu acredito que é o caminho. Claro que porque tem muita gente, muito moleque aí que tem talento e que precisa da oportunidade. E vocês já estão dando a oportunidade. Então eu acho que é questão de tempo, cara. Eu acho que é um projetinho que eu digo, é a médio e longo prazo, entendeu? Só que tem que ter paciência. E no dia que esses guris entrarem para jogar, o torcedor tem a paciência. E eu vejo isso, comparando entre Pelotas e Brasil, que o torcedor do Pelotas é mais atencioso, tem mais paciência que um torcedor do Brasil. Eu acredito que no Brasil ia ser bastante difícil tu montar um projeto desse. Hoje o Pelotas, eu acho que tu tem mais tranquilidade, mesmo que os teus resultados hoje não sejam tão positivos, tanto que tu está numa divisão de acesso, mesmo assim eu acredito que o torcedor vai ter paciência com esse guri que sair da base e jogar no profissional. Eu quero, para nós nos aproximando aqui do final, quero saber quantos shows tu trouxe para Pelotas para curtir, só para aproveitar. Foi bastante. Cara, na época eu acho, deixa eu lembrar, Exalta Samba foi 4, Jorge Aragão foi 2,
Aí teve Revelação, Turma do Pagode, Bom Gosto, Arlindo Cruz, quem mais, eu acho? Tu tava junto em todos. Planeta Daniel Carvalho. Tava em todos. O Deco tava em todos. Olha, foram shows. O Deco se comportava nesses eventos? Olha, acredito que sim, porque com certeza no final não me lembrava de muita coisa. Mas era uma coisa, na época, legal. Eu fazia uma coisa por diversão mesmo. Inclusive, o Deco sabia muito bem, eu não cobrava cerveja, a cerveja era de graça. Até o dia que, quando começava a limpar o negócio, via um monte de copo cheio. Digo, as filhas da mãe estão deixando cerveja esquentar e jogando fora. Aí eu comecei a cobrar o valor que eu pagava na latinha. Se eu pagava R$1, eu cobrava R$1. Assim, mas isso foi na finaleira, porque antigamente fazia tudo, dava tudo. Cara, eu me lembro. Tu fazia um evento ali, um show, que era para família e amigos. Tu achava que ia ter 40, 50 pessoas, tinha 300, 400. Tinha gente que vendia pulseirinha. Tinha gente. Teve um dia que o gabinete do prefeito me mandando mensagem, me ligando, dizendo que o vice era apaixonado pelo Jorge Aragão e se eu podia liberar a entrada dele. Eu disse, pode, vou dizer que não. Sim. Era tanta gente que entrava de graça que eu não ia me importar. Mas era legal. Trabalhasse com técnicos tops aí, né? O Luxemburgo. Filipão, Dorival, daqui do Brasil, tô falando. Tite chegou a trabalhar? Tite, no 2008, no Inter, que a gente foi campeão da Sul-Americana. Qual foi o melhor deles? Cara, é que eu gostava assim de trabalho em si, dentro de campo, do Guto e do Lisca, trabalho com bola. Mas, claro, para conviver assim, o Luxemburgo era muito legal, o Filipão era muito legal. Então, eram pessoas que eles brigavam ali com o presidente, seja quem for, para defender o jogador. Isso era muito legal, era muito bacana. Mas trabalho de campo mesmo, eu gostava do Guto e do Lisca. Falando em Dorival, o que tu acha do Dorival hoje na seleção brasileira? A nossa forma de jogar, tu acha que ele é o cara certo, que a gente... Tu espera que a seleção dê uma mudada? Cara, eu desejo sorte para ele. Gostei de trabalhar com ele no Atlético Mineiro, mas era engraçado que eu sabia toda a programação de segunda a sexta de treinamento dele. E aí eu brincava com ele, o treino hoje é tal. E ele diz, não te esquece, Daniel, futebol é repetição. Tem razão, tá bom. Esquecemos. Então a gente trabalhava sempre a mesma coisa. E ele dizia, futebol é repetição. E hoje está aí. É simplesinho, né? Também não tem que inventar muita coisa. E o Dorival sempre foi assim, sempre teve essa segunda-feira trabalho assim, terça assado, quarta assado, e nunca mudava, era sempre o mesmo trabalho. Então, durante a semana, tu já sabia que tu ia trabalhar com ele. Esquecendo de um aqui, o Dunga, né? O Dunga também. Levou para a seleção, foi o Dunga fez o primeiro gol da era Dunga. O Dunga, eu acho que, junto com o Jorginho, porque o Jorginho era o auxiliar, o Jorginho era mais da parte tática, assim, e o Dunga era mais do motivacional, sabe? Era aquele cara que, se ele pedia para te pegar e tiver que dar no meio do cara, dá no meio do cara, sabe? Ele fazia tu entrar num campo com sangue nos olhos, sabe? O Dunga foi... Até porque era característica dele dentro do campo, né? Mas o Dunga também foi um cara muito bacana, muito legal de conviver, assim. Então, o que foi a seleção para ti? Não entendi. A seleção brasileira, o que representou para ti, assim? Cara, olha, representou muito para mim ter convivido e ter vivido um pouco do mundo que era conviver com o Ronaldinho Gaúcho, que na minha época ali foi do caramba, sabe? Mas depois eu chegava e dizia o seguinte, sabe de uma coisa? Férias ou seleção? Me dá férias, que seleção, sabe? Porque eu já tinha convivido algumas coisas na seleção ali que eram bacanas, eram legais, que era tipo conviver com o Ronaldinho Gaúcho, era o que ele fazia nos treinamentos era maravilhoso. Mas, aí tu passava o ano todo trabalhando, aí tu chegava e dizia o seguinte, cara, tu não vai ter férias porque tu vai ter o Sul-Americano, tu vai ter a Copa América, vamos dizer assim. Aquilo ali me balançava, o que eu preferia, uma Copa América ou as férias, entendeu? Mas a oportunidade que eu tive de conviver ali na seleção, tipo com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, foi maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu te digo que não foi aquela coisa que eu tanto imaginava, assim. Até também eu tive uma lesão, as primeiras 10 convocações da era Dunga, só fui eu e o Dudu Cearense. Os outros jogadores mudavam direto. E aí, sim, depois da 10ª ali, eu machuquei, fiquei 10 meses parado. E aí todo mundo falava, volta, recupera a tua lesão e tu volta para
vir por cima, voltar à seleção. Cara, eu nem tinha tanto, tipo assim, eu tenho que voltar a recuperar de uma vez porque eu tenho que voltar para a seleção. Eu já não tinha tanto esse prazer, assim. Qual foi o teu melhor momento no futebol? Acho que 2005 ali, que eu ganhei a UEFA com o CSK. Eu acho que a gente ganhou... nós ganhamos 8 títulos seguidos com o CSK. Então, eu me lembro que se a gente ganhasse o 9º título, a gente entrava para o livro dos recordes, para o Guinness. E aí, o 9º título foi em Mônaco, CSK e Liverpool, que era o campeão da UEFA contra o campeão da Champions League. E aí, nós estávamos ganhando, foi gol meu, 1-0 do Liverpool. E aí entrou o Cissé, o francês, o baita do negão entrou, atropelou a gente em 5 minutos, fez 3 gols, perdemos aquela final. A UEFA foi contra quem? A UEFA foi contra o Sporting de Portugal. Foi a final, por coincidência, naquele ano, era em Lisboa, no estádio do Sporting. Deu tudo, a coincidência foi toda para o Sporting. Saímos perdendo aquele jogo para o Sporting e aí acabamos virando no segundo tempo 3-1. E o Sporting um baita de um time, era Tinga, Fábio Rockenbach, Liedson, Rogério, Anderson Polga, era um monte de brasileiro daquele time. E aí a gente acabou ganhando 3-1 de virada do Sporting. Eu não sei se a expressão foi criada no futebol, mas ela casa muito, né? A trairagem. Tu conviveu muito com isso? Tem alguma coisa marcante, né? Não, é que tipo assim, eu não digo que seja trairagem, mas eu digo que se eu tivesse aceitado muita coisa ou não me envolvido em dar a minha opinião, porque se eu acho que é o certo, eu vou lá e opino e falo que é azar do palhaço se não gostar, entendeu? Eu acho que eu poderia ter me saído melhor no futebol, vamos dizer assim. Poderia ter conquistado mais coisas no futebol. Joguinho de cintura. Se eu tivesse daqui a pouco aceitado mais as coisas. Mas aí tu sabe que acaba opinando, tu acaba falando, e aí isso aí acaba mais cedo ou mais tarde estourando. Teve o caso do Atlético Mineiro, tanto que no Atlético Mineiro eu acabei o ano bem, o Calil me ligando, querendo renovar comigo, porque sabia do interesse do Palmeiras. E aí acabou um jogo lá, imagina, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mesma coisa, se fosse um Grenal aqui. E nós, se ganhássemos do Cruzeiro, rebaixaria o Cruzeiro. Imagina o Inter ganhando do Grêmio e rebaixando o Grêmio. E nós tomamos 6 do Cruzeiro. Imagina, 6 do Cruzeiro. E aquilo ali, cara, foi inacreditável, assim. E eu me lembro que acabou o jogo no intervalo, assim, gente, no intervalo estava tomando 4 já. Eu entrei brigando, discutindo no vestiário sozinho, praticamente. E aí o Cuca foi e disse que não contava mais comigo para o ano seguinte, sendo que o presidente queria a minha renovação, o torcedor estava me adorando. E aí eu fico pensando, viu só, se eu tivesse calado, não tivesse falado nada e tivesse aceitado aquilo ali, eu poderia ter renovado no Atlético Mineiro. Aí é que nem eu falo, de repente rolou uma trairagem comigo ali, não sei. Com certeza são muitas. Daniel, né? Tem algum time que tu não jogou que tu gostaria de ter jogado? Acho que não. Acho que foram tantos times, né, que tu passou. É que eu brinco, eu praticamente joguei em várias capitais do nosso Brasil. Joguei no Rio, São Paulo, Goiânia, Santa Catarina. Então, acho que eu joguei eu tive, assim, eu brinco, né, que chegou algum período da minha vida, eu procurava, era qualidade de vida. Claro que eu queria estar num clube bom, num time bom, mas ao mesmo tempo buscava qualidade de vida, e eu acho que eu tive qualidade de vida tanto em Belo Horizonte, Criciúma, Goiânia, então Rio de Janeiro. Então, assim, eu posso dizer que fui realizado nesse sentido profissionalmente. Eu acho que eu vivi bem, acho que não tem nenhum time que eu possa dizer assim, poderia ter ido. Acho que não. Jogou na seleção brasileira? Jogar na seleção é o melhor time que tem, né? Jogou, a melhor seleção que tem. Jogou em todos Foi campeão da UEFA. Capitais. Campeão colonial, tá aí. Até campeão colonial eu fui, então tá tudo certo. Quando a resenha é boa, o papo passa rápido. Daniel aí tem já toda uma hora e meia quase. Essa história, essa trajetória. Dá pra ficar 3 horas falando. Carreira de sucesso, né? E hoje, vivendo essa função de cartola, né? Vamos colocar assim, no futebol. E família, né, Daniel? Agora sim, bastante. Graças a Deus, estou numa fase assim da minha vida nos últimos anos, bem tranquila.
que nem eu brinco, eu pago para estar em casa. Antigamente eu pagava para estar na rua, né? Hoje eu pago para estar em casa, para estar sossegado. Agora, muitas vezes eu viajo assim com a família mesmo, com a esposa, com o filho. Quando a gente volta para nossa casa, parece a melhor sensação do mundo, a gente retornando para nossa casa. Então, estou num momento assim bem feliz, bem legal. Estou adorando estar em casa, ser pai, coisa que praticamente eu nunca tinha sido. Mesmo tendo um filho de 15 anos, eu não fui muito presente no passado. Hoje tu consegue hoje ele convive comigo, hoje ele vive comigo nos últimos 2 anos. Ele mora comigo, então é uma situação bem diferente. Então hoje querem me encontrar, vão me encontrar em casa. Estou pagando para ficar em casa. Naturalmente tu teve lá no início a pressão de ser filho do Albinho, né? Tu e o Biro. E naturalmente o João vai carregar um pouquinho dessa carga. Eu brincava, por muito tempo eu fui filho do Albinho, depois ele virou pai do Daniel Carvalho. Tomara que aconteça com o meu filho a mesma coisa, ele vai ser filho do Daniel Carvalho, daqui a pouco eu vou ser filho o pai do João Paulo, vamos ver se vai mudar também. E muitos diziam que o Biro tinha que ter jogado também. O Biro é 2 anos mais velho, o Biro também tinha bastante talento, jogava bastante. Mas eu acho que... Foi base do Pelotas. Foi base do Pelotas. Eu acho que eu acabei levando uma vantagem porque... Na época todo mundo era pequenininho, era um pouquinho maior, então eu acho que foi a diferença. Eu fazia prevalecer a minha força, comparando com os gurizinhos, né? Depois o talento falou mais alto depois também, o talento foi ajudando. Isso acontecia também, cada um na sua trajetória, mas com o Emerson também, quando ele era base, ele era grande e levava vantagem, mas depois o talento tem que falar. Com certeza. Não tem mas como. Aí tu tem que tirar vantagem quanto tu pode, né? E aí depois facilita muita coisa. Olha aqui, estamos ao vivo, né? Então no Campeonato Gaúcho, São Luís e Inter estão empatando em 0-0. O Juventude está fazendo 3-0 no Guarani. Mais um gol do Érico Farias, aqui, outro pelotense que está aparecendo lá no Juventude. O Ipiranga 2-1 no Caxias e o Brasil, por enquanto, está 0-0. Claro que a gente vai ficar rodando, né, com o programa aí no YouTube. Mas neste momento, ao vivo, os resultados são esses. É bom, quem não viu agora vai assistir os próximos. Né? E depois vai saber, evidentemente, o resultado na hora. Daniel, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, pela parceria e esse papo aí que foi muito bom. Sucesso para vocês, né, gurizada? Tomara que dê por muitos e muitos anos o programa de vocês aí. Vai ficar registrado com certeza aí no YouTube, quem quiser ver. E eu vou estar sempre às ordens. Espero... final do ano que vocês me chamem de novo para a gente estar falando daí dos resultados da base do Pelotas. Maravilha. Sucesso. Mesmo que seja bastidores. Não, sim, sucesso nessa empreitada aí, que já está fazendo um ano, né? Já faz um ano. E tenho certeza também que eu boto fé. Que tem um cara que teve uma carreira de sucesso. Mais uma vez, eu acho que terá sucesso junto com o Esporte Clube Pelotas. Deus te ouça. É isso aí. Isso aí. Obrigado ao Thales, ao Flael, parceiros aí. Valeu, Daniel. Estúdios Companhia do Rei, ao nosso parceiro Evânio, lá da APAG, Prevenção de Incêndios. APAG. 25 de julho, número 77. Pensou em prevenção, pensou APAG. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui ao vivo, né, com mais uma atração falando sobre bastidores, futebol além do jogo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.